Janda, a minha tia Rose, e abençoa a minha mãe, meu pai, e abençoa na escolinha para as crianças, em nome de Jesus. Crianças, hoje eu estou aqui escondidinha, porque eu quero que vocês prestem atenção nesse cenário. Eu acho que já deu para vocês observarem qual vai ser a nossa história de hoje. Ela fala de muitas ovelhinhas, de um pastor de ovelhas, e nós estamos vendo ali a figura de Jesus. Então vamos descobrir que história é essa. Jesus, ele sempre contava parábolas para explicar verdades importantes de uma maneira que todos podiam entender. E alguns fariseus ficavam escandalizados com Jesus, porque ele estava sempre rodeado de pecadores. E para explicar a sua atitude, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que é a que nós vamos ouvir hoje. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, do 1 ao 7. Mas antes de contar a parábola da ovelha perdida, eu gostaria de mencionar algumas curiosidades sobre esse animal que é comparado ao cristão, a ovelha. E nós sabemos, crianças, que Deus fez tanta variedade de animais, né? Cada uma com as suas características, e muitos a gente nem conhece. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre a ovelha. Você sabia que a ovelha é o único animal que não tem defesa? Ela não sabe se defender. Ela não tem garras, ela não tem dentes afiados ou veneno como alguns animais possuem. E com isso, crianças, ela se torna um animal totalmente indefeso, porque ela não tem como se defender. E interessante, crianças, a ovelhinha é um animal útil. Por quê? Porque ela tem utilidade para o homem, né? Ela proporciona lã para fazer agasalho, para fazer meias, uma carne muito gostosa, e ela produz lã o tempo todo, desde que ela nasce. Quanto mais tiram, mais lã ela produz. E a ovelha, ela realmente é um animal que precisa de muitos cuidados do seu pastor, porque ela não consegue distinguir nem o tipo de erva que ela vai comer. Ela não sabe se uma erva é boa, se é venenosa. Por isso, o pastor tem que estar sempre ali, atento à sua alimentação e cuidando da sua ovelha. E ela também é muito respeitosa e obediente, crianças. Ela sempre dorme no mesmo lugar. E interessante que ela não dorme no lugar de outra ovelha. E se a vasilha dela de comida estiver vazia e ela estiver com fome, e a vasilha da outra ovelhinha estiver perto, ela morre de fome, mas ela não come a comida que não é dela, a comida da sua amiguinha ovelhinha. Então é interessante isso, né? Como é um bichinho obediente e que respeita o direito dos outros animaizinhos que estão ali perto dela. E interessante, crianças, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se misturarem vários rebanhos, quem olhar vai pensar assim, nossa, e agora? São todas iguais. Como é que eles vão saber qual ovelha que é de quem? Pela voz do pastor, eles conseguem separar as ovelhas. O pastor vai chamando as suas ovelhas e elas vão seguindo, porque elas não confundem, elas conhecem a voz do seu pastor. E apesar das ovelhinhas serem obedientes, crianças, os pastores necessitam de muita atenção para elas não se meterem em problemas e até mesmo morrerem por conta disso. Vocês lembram que na nossa última escolinha nós mencionamos Davi e Golias? Davi
crianças, era um pastor de ovelhas. O trabalho dele era justamente cuidar das ovelhinhas. E interessante que elas são muito medrosas. A ovelha, ela é um animalzinho tão medroso que muitas vezes elas têm medo até de se aproximarem de uma nascente de água para beberem. Elas têm medo de chegar perto. E aí entra a figura do pastor levando água e cuidando daquelas ovelhas. Agora, uma coisa que eu acho muito lindo, crianças, muitas vezes os pastores andam muitos dias com essas ovelhas por lugares muito perigosos, onde tem animais que podem fazer mal a essas ovelhas, e nós acabamos de ouvir que elas são muito medrosas. Então, como é que eles conseguem conduzir esses rebanhos? Tocando e cantando. E através do louvor elas se sentem encorajadas. Isso lembra muita gente, né? O louvor, ele encoraja, ele anima a prosseguir. Bem, e agora que nós aprendemos, não todas, mas algumas curiosidades sobre as ovelhas, nós vamos ouvir a história que Jesus contou. E eu garanto para vocês que é uma história muito linda. Era uma vez um pastor muito dedicado que cuidava das suas ovelhinhas com muito amor. Ele possuía 100 ovelhas e todos os dias ele alimentava, dava água, alimento, e todas as ovelhinhas se sentiam muito seguras perto daquele pastor. Mas uma ovelhinha, no meio daquelas 100, não estava satisfeita com a sua vida ali e estava pensando em fugir do aprisco para experimentar o gramado e outras coisas que haviam fora do cercado. Foi quando aquela ovelhinha, crianças, teve a ideia de fugir dali e saciar a sua curiosidade. Um dia, o pastor estava cuidando das suas ovelhas como costumava, e a ovelhinha rebelde aproveitou a oportunidade com a esperança de ter uma vida mais agitada. E ela pulou a cerca, crianças, correu, pulou e foi embora. Após ela pular a cerca e ir embora, ela começou a correr campo afora. E quando parou, crianças, ela viu que estava muito longe de casa e que aquele lugar não era o que ela esperava. A grama não era tão verdinha e gostosa, começou a chover e ela já estava muito arrependida do que tinha feito. Ela pensou que longe do aprisco ela teria uma vida maravilhosa, mas a realidade era muito diferente. A noite fria chegou e ela percebeu que não tinha mais o pastor para esquentá-la e nem as suas companheiras. E as coisas só pioravam para a pobre ovelhinha. E ela corria perigo com muitos bichos ferozes ao redor. E enquanto isso, como de costume, o pastor começou a contar as suas ovelhas, uma por uma, como era hábito diário. O pastor contava suas ovelhas várias vezes por dia, para ver se não faltava nenhuma. E ele começou a contar incansavelmente. 1, 2, 3, 4, 5, até que ele chegou na de número 99. Mas percebeu, crianças, para a tristeza e desespero dele, que faltava uma. A de número 100 não estava mais no aprisco. E o pastor começou a procurar em todos os lugares, perto das rochas, até mesmo atrás das árvores.
E ele ficou desesperado, crianças, porque cada ovelha tinha muito valor para ele. Ainda que tivesse ali as 99, uma que faltasse era motivo de muita tristeza para o pastor. E ele, crianças, resolveu deixar as 99 ovelhinhas em lugar seguro e ir atrás da ovelha perdida. E ele procurou, foi para um lado, foi para o outro, incansavelmente, até que ele conseguiu encontrar a ovelhinha perdida, crianças. E ele ficou tão feliz, crianças, quando encontrou aquela ovelhinha perdida. E ela ficou muito mais feliz, ela fez festa para o seu pastor. E ela estava, crianças, muito cansada e ferida. Mas o pastor a levou de volta para casa e a perdoou. E ela nunca mais fugiu, porque ela aprendeu que não tem lugar melhor do que ao lado do seu bom pastor. E nós também somos ovelhas, crianças, que um dia estávamos desgarradas e longe de Deus, do nosso bom pastor, que é Cristo, né? E Ele tem cuidado, desde o nosso encontro com Ele tem cuidado como um ótimo pastor de cada um de nós, né? Ele tem nos guardado, nos protegido, ouvido as nossas orações e tem nos dado também um pastor aqui na terra para cuidar de nós, né? E nós temos um pastor muito querido e muito precioso, que é o pastor Weber, que é um pastor zeloso, amoroso, cuidadoso, preocupado com cada um de nós que somos suas ovelhas. E crianças, a parábola da ovelha perdida nos mostra o quanto Deus nos ama, né? Mesmo quando nós nos desviamos, mesmo quando nós entristecemos Ele sempre sai em nossa busca e fica tão feliz quando uma de suas ovelhas volta e se arrepende, né? Ele é o bom pastor que cuida de cada um de nós. E graças a Deus por nós termos o nosso pastor aqui na terra, o pastor Weber, o nosso pastor maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que ama e cuida de cada um de nós que somos suas ovelhas. Até a próxima, crianças. Deus abençoe vocês. Saudades. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco e pelas montanhas. Nossa, eu sempre esqueço o nome do hino, a letra do hino. Me ajuda, Aninha. Alegre a cantar, mas um pastor querido veio procurar. Lhe faltava uma. Ai, essa música é muito emocionante, né? É muito lindo esse hino, né, velho? Ele fala de ovelhas, que o pastor teve que buscar as ovelhas. E não foi a história que nós ouvimos hoje, garoto? Sim. E retrata muito bem o que acontece, né? É verdade, A ovelha perdida, o pastor deixa 99, as 99 vai buscar só uma ovelhinha. E quem que faz isso hoje, né? Tem 100 ovelhas. Ai, fica 99, ele conta uma, duas, três, quatro, 89, 99. E ele fala, tá faltando uma e vai buscar. Já imaginou? Eu lembro muito do pastor Beber. O pastor Beber, ele faz isso. É um grande homem de Deus, o pastor Beber. É o nosso pastor, né? Sim. E como a tia Sandra falou, o pastor Weber tem tanto amor com a gente, muito amor com as ovelhas dele. É verdade. O pastor Weber é um grande homem. E Pedrinho, você sabia que eu aprendi tanto
assunto hoje, eu vou falar um pouco o que eu aprendi, aí depois você fala o que você aprendeu com a tia Sandra hoje. Tá bom, combinado. Sabe que eu aprendi? Acho que as crianças também, porque as ovelhas, elas são tão quietinhas, tão boazinhas. Você sabia que elas não mordem? Ela não morde? Não. Não mordisca? Não, e elas não sabem distinguir se uma coisa tem veneno e se uma coisa é boa para ela comer. Não sabe? Não, sabe? E quem fala pra ela? Chegou a melhor parte que a tia Sandra falou. Para isso, nós temos que ter um pastor para ensinar onde a gente tem que andar, onde a gente tem que ir. É verdade. E se não fosse o grande pastor que é o nosso Senhor Jesus, amém, que enviou para nós um pastor verdadeiro, quem é? É isso mesmo. Pastor Weber, garoto. Ele tem sido o nosso pastor, da minha mãe, do meu pai. O meu também. Ele é o meu pastor também. É o nosso pastor. Não é bom saber que temos um pastor, saber que temos alguém para nos guiar? E o que você aprendeu? Conta um pouco para mim. Se você esqueceu, eu falo. Eu aprendi que quando se tem 100 ovelhas, você não pode deixar uma se escapar, não. Eu sei que é muito difícil segurar 100 ovelhas. Eu nunca tive ovelha. Você já viu ovelha? Mas nós estamos falando também das ovelhas aqui humanamente falando. Mas você já viu ovelha? Não, nunca vi. Mas a Bíblia diz que nós somos as ovelhas. Olha só, se eu sair da igreja, ficar perambulando em caminhos perigosos, o pastor me chama e fala: filha, não faça isso, ali não é bom. Então, aí, se eu der ouvido ao meu pastor, eu vou saber que ali é perigoso. Igual o pastor fez com as ovelhas. Elas iam comer coisas que não devia. Ele não deixa. Você sabia? Sim, é verdade. O pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas. E o nosso pastor, ele cuida da gente. Cuida mesmo. Sim. Mas você sabia que das 100 ovelhas do nosso pastor, já teve algumas que tentou desgarrar? É verdade. Misericórdia, Senhor, isso é muito sério, Aninha. É sério. Mas o pastor Weber, ele luta por essas pessoas, ele ora por essas pessoas e às vezes ele perde até a saúde dele, sabia? Por nós. Então nós não podemos ficar errando. Por minha culpa. Mas e sua culpa também. É nossa culpa mesmo. Nossa culpa mesmo. É mesmo nossa culpa. O que nós temos que fazer? Pela história que ouvimos hoje, temos que dar ouvido ao nosso pastor. Sim. A gente não comer erva daninha, erva venenosa. Sim. E por que você tá assim? Tão quieto, não tá comentando muito? É porque eu lembrei que eu já fiz muita coisa errada. É? Sim. Eu já bebi manga com leite. Eu já faltei a escola fingindo que tava doente. Eu já virei o chinelo. Eu já virei o chinelo ao contrário. O que? Falava que a mãe morria? Sim. Ai. Eu já fiz tudo isso de errado na minha vida. Será que tem perdão? Mas, Pedrinho, isso aí é coisa que não é muito grave. Eu já assisti desenho que não pode ver. Então. Tipo os Power Rangers. Eu também já fiz coisa errada na minha vida também. Mas, para isso, eu tenho um pastor que me ajudou muito. Ele ensinou minha mãe e minha mãe ouviu ele e ela me ensinou. Então vamos conversar com a minha mãe e eu falar assim: mãe, me ensina tudo, que eu quero aprender tudo. E se não der certo, eu vou aprender com o meu pastor. Ai, meu Deus. Mas será que no nosso meio tem algumas ovelhas desgarradas? Será? Será? Mas você viu também? Que coisa, né? Eu aprendi com a tia Sandra que é um dos animalzinhos mais meigo. Sabia? Que ele pode ser levado
pro matadouro, ele vai assim quietinho. Mas leva um bode pra você. Senhor! Me deixa, Senhor! Ele vai gritando, gritando, gritando. A ovelha, não, ela vai quietinha pro matadouro. E assim nós temos que ser, como umas ovelhas, É verdade. quietas, caladas. Sim. E ouvindo o nosso pastor, Sim. o nosso Deus, o nosso pastor e a nossa professora, que é a tia Sandra, não é verdade? É verdade, sim, eu concordo. Então, Aninha, foi isso, né? Foi isso. A escolinha de hoje foi uma bênção. Eu gostei muito da escolinha de hoje. Gostei muito da Lília, orando, a Lília orando. A Lília orou. Gostei muito. Até a próxima, né? A próxima a gente vai fazer muito mais legal. Olha só, eu vou pedir à minha mãe para me gravar também eu orando. Eu também quero orar. Sim. Olha quem já orou. A Thalita já orou. Quem mais? A Jéssica já orou. A Manuzinha já orou. O João. O Samuelzinho. Que é o Samuelzinho, o Israel. E hoje a Abigail, a Abigail e a Priscila, Raquelzinha. Pedrinho, mas ainda falta muita criança enviar oração, não falta? Muita criança. Ainda vamos pedir? Vamos Crianças, mandem suas orações. Porque senão vão mandar a mim, hein? Tchau, gente. Tchau, Sandra. Não esqueçam de nunca deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito a gente. É verdade. Deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos para que todo mundo possa ser abençoado com nossos canais. É verdade.